foi trazido a Jesus um mudo endemoninhado. Essa é uma categoria que a gente com alguma regularidade encontra no Novo Testamento. São figuras, pessoas com problemas e limitações cognitivas em relação às quais se faz ligação, associação a forças e a poderes espirituais de bloqueio cognitivo nessas pessoas. Esse não é o único caso, há diversos casos. Gente cega, gente surda, muda, gente com impedimentos de sensorialidades distintos, que se diz na análise do Evangelho que estavam naquela condição de bloqueio porque tinham sido bloqueadas por espíritos imundos, que são uma categoria que Jesus encontra o tempo todo. Encontra para todo lado, no meio do povo e tanto quanto encontra nas sinagogas, onde toda hora aparece um endemoninhado que Jesus liberta, dizendo: espírito imundo, sai dele. Eu já, no curso do que venho falando em Mateus, já disse que nos dias de Jesus se atribuía essa presença abundante, essa imensa manifestação de espíritos imundos, com todas as ações limitadoras da vida humana que eles impunham. Naqueles dias, a interpretação prevalente é que esses espíritos eram entes do limbo, de acordo com o que diz o livro de Enoque, citado por Judas no Novo Testamento, o irmão de Jesus, aludido sem menção de nome por Paulo, por Pedro. Você encontra aqui frases e conceitos e princípios do livro de Enoque ensinados por Jesus. Para quem já estudou bastante o livro de Enoque, fica fácil reconhecer essa afinidade. E no livro de Enoque, o que se diz é que esses espíritos imundos, esses espíritos rasteiros, que ficam oprimindo de maneira obsessora e com bloqueios cognitivos e perturbações imediatas a vida de muita gente, eram habitantes daquele limbo espiritual produzido depois da morte dos nefilins, que são filhos, de acordo com Gênesis 6, dos anjos chamados vigilantes, os Benai Elohim, que procriaram e se hibridizaram com as filhas dos homens. Gênesis 6 está aí para todo mundo ler. Não precisa criar invenções interpretativas. É o que está dito, é o que a literatura judaica paralela admite, é o que Flávio Joséfos, o principal escritor judeu extra-bíblico, declara, é o que uma quantidade enorme de outros do primeiro e do segundo século também entenderam, e é o que os apóstolos de Jesus prevalentemente entenderam, e era o que prevalecia na compreensão da maior parte das pessoas do primeiro século, nos dias de Jesus. Que aqueles espíritos imundos eram esses seres descritos no livro de Enoque, os nefilins que morreram, que eram seres híbridos, filhos dos deuses, dos anjos, dos vigilantes, dos Benai Elohim, com as filhas dos homens, e que nem eram angelicais, nem eram de dimensões totalmente transdimensionais, e nem eram humanos, plenamente humanos, eles eram seres híbridos do meio. E que andavam procurando repouso, como é uma linguagem que Jesus encontra, procurando habitações corpóreas. Jesus usa a imagem da casa, procurando casas humanas onde se instalarem. E Jesus, quando expulsa essas entidades, os chama regularmente de espírito imundo, sai dele. É aqui o caso. Se diz que os homens cegos curados saíram e foi trazido a Jesus um mudo endemoninhado,
possuído por uma dessas forças espirituais de bloqueio cognitivo. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu trabalho também a vida inteira com psicanálise, eu tenho um interesse enorme na mente humana. Nos últimos 35 anos eu ganhei um interesse renovado na neurologia, especialmente nos últimos 15 anos, com todo o desenvolvimento das ciências neurológicas. Eu tento me atualizar como um leigo autodidata o máximo que eu posso, porque eu sei que o futuro habita uma grande compreensão da neurologia, mais do que a gente possa imaginar, tanto quanto das ciências genéticas, no que concerne aos humanos. E eu preciso sempre, eu tenho essa avidez de atualização sobre as descobertas relacionadas à mente humana, ao cérebro humano, à sensorialidade humana, à multissensorialidade humana, tudo isso. Então, você que me ouve falar também e vê que eu percebo e creio pela manifestação dos evangelhos, pela abundância narrativa dos evangelhos, pelo modo como Jesus lidou com as condições espirituais obsessoras de dominação e de bloqueio cognitivo dos humanos, vem que eu creio na dimensão espiritual. Nunca descrevi, nunca descrerei. Eu fui exposto a isso numa quantidade tão abundante que só um idiota totalmente ignorante, cético e burro no seu ceticismo é que poderia negar coisas que eu não tenho como negar. Ficou para além de mim negar. Assim como quando me perguntam, você acredita na existência de seres de outras dimensões? Eu acredito pela narrativa bíblica, que está entupida disso. Sem eles não havia as narrativas todas do Velho nem do Novo Testamento. Tanto quanto eu já vi 2 vezes, na presença de muitas testemunhas. Eu creio na minha responsabilidade cognitiva. Eu não tenho nem como discutir esse tema com ninguém, com nenhum descrente. O cara diz que não crê, eu digo, então tá bom. Mas comigo você não vem tentar criar processos dissuadivos, nem me dissimular, porque eu estou para além dessa brincadeirinha. Eu trabalho com empiricidades, com experiencialidades e com palpabilidades experienciais minha vida inteira. Conquanto eu me alimente de teorias apenas como curiosidades, eu, sobretudo, fundamento a minha experiência, a minha expressão, a minha factualização de declaração de fé, também na multiplicidade inegável das minhas variadas e incontáveis experiências. Pois bem, então eu creio em manifestações espirituais de bloqueio cognitivo, conforme o texto diz aqui, um mudo que era mudo porque um demônio, um espírito imundo o bloqueara. Isso é real. Agora, não é tudo assim. Pelo amor de Deus. Você aprende e na experiência você detecta uma quantidade enorme, a maioria das pessoas surdas ou mudas ou com deficiência cognitiva não tem absolutamente nada a ver com endemoninhamentos, com espíritos imundos. Você está me compreendendo? A maioria não tem. A maioria tem deficiências detectáveis, neurais, ou de traumas cerebrais, ou de qualquer outra dificuldade identificável pelos scanners, pelos exames, pelas ressonâncias, por todas as realidades científicas disponíveis para a gente constatar. Mas não é porque também existe o cientificamente constatável que eu vou deixar de incluir aquilo que o Novo Testamento trata e inclui com uma frequência bem regular. E a minha experiência de vida também o demonstrou. De modo que eu não sofro de limitações.
A ciência está toda aberta para mim. Teorias não me são abomináveis. A palavra teoria vem do grego theo, que tem a ver com Deus. Teoria literalmente significa possibilidades divinas. Então, teoria para mim são possibilidades de cognição divina. Eu trabalho com a etimologia potencial da palavra teoria. Tanto quanto eu vejo as que se cumprem, as que não se cumprem, as que são aperfeiçoadas, as que melhoram, as que se fundamentam melhor, as que se desenvolvem. E isso não exclui o que eu aprendi no Evangelho, o que eu aprendi na vida e o que eu concluí também, não como teoria, mas como experiencialidade, de modo que eu fico com muita pena de quem, porque crê na ciência, descarta um mundo de outras alternativas. Ou os crentes que, porque creem na dimensão espiritual, descartam toda a ciência. Em mim você nunca vai encontrar descarte de nada. Eu sou discípulo daquela frase do apóstolo Paulo que diz: examinai todas as coisas e retende o que é bom. É isso que a sabedoria, a inteligência e o evangelho nos ensinam.